assíntota. Desculpe, pode ser assíntota. Se está no domínio, pode ser assíntota. O correto é, se está no domínio e a função é contínua nesse ponto, assíntota não vai ser. Tá certo? Mas pode estar no domínio e ser assíntota. Pode não estar no domínio e ser assíntota. Correto? Então está aqui. Se ela tivesse no domínio e fosse contínua, aí seria... O limite não seria assíntota, porque o limite da função é o valor da função no ponto. Portanto, não é mais infinito nem menos infinito. Correto? Tá? Agora vamos ver, vamos apagar essas coisas e vamos ver problemas. Vamos aprender a resolver problemas de otimização, tá? Em uma variável. Em uma variável. Vamos lá. Tá? Eu acho que eu fiz essa conta aqui para o pessoal da aula anterior desse jeito. Depois eu conserto com eles. E é o pessoal da estatística. É, pessoal da estatística. E do bacharelado em matemática. É. São duas. São duas turmas no mesmo tempo. E o bacharelado de matemática. Ah, por isso que estão lotadas. É, por causa que é lotado. Uma caixa fechada com base... Vou ver o mesmo problema. Vou atacar e eu gosto de começar isso agora. Com o mesmo problema. Porque aqui eu discuto duas coisas. Uma caixa fechada com base quadrada. Com base quadrada será confeccionada uma caixa fechada com base quadrada será confeccionada tendo um volume de 3.000 centímetros cúbicos, tendo um volume de 3.000 centímetros cúbicos. O material para o topo e para a base custa 30 centavos por centímetro quadrado. O material para a base e para o topo custa 30 centavos por centímetro quadrado. Por centímetro quadrado. E o material para os lados e o material para os lados custa 20 centavos por centímetro quadrado. Quais as dimensões da caixa de... Qual é o interesse aí nesse tipo de problema? Menor gasto, maior volume. Menor gasto, maior volume não. O volume está fixo. Aí que está fixo. O volume está fixo. A caixa será construída para ter um volume de 3.000 centímetros cúbicos. O volume está amarrado. Então, se o volume está amarrado, você vai atrás da caixa que vai usar menor área lateral. Menor área lateral não necessariamente. Menor custo, tá? Vai ter a área lateral de menor custo, não necessariamente a menor área lateral. É a área lateral de menor custo, tá? Então, e o material para os lados custa... Qual
as dimensões da caixa de menor custo. Repare, ele não está pedindo as dimensões da caixa de menor área lateral, porque as dimensões da caixa de menor área lateral, não necessariamente, em termos do que foi colocado, tá certo? São as dimensões da caixa de menor custo. Por quê? Porque o topo e a base tem um custo, enquanto a lateral tem outro, tá certo? Se fosse aqui o mesmo custo para o topo e para a base, a caixa mais econômica seria a caixa de menor área superficial. Menor área de superfície, diga. Se fosse o mesmo preço para o topo e para os lados, tá certo? Não, se fosse o mesmo preço para o topo, para a base e para as laterais, tá? Aí a caixa mais econômica seria a caixa de menor área, mas não é o caso aqui, tá certo? Então, vamos lá, tá? A caixa tem base quadrada, então solução aqui, ó. Solução. Eu estou corrigindo isso porque inicialmente eu disse uma coisa que não necessariamente é verdadeira. Eu disse a caixa mais econômica é a caixa de menor área superficial. Isso seria verdade se todo o material tivesse o mesmo preço. O material da base, do topo e da lateral. Vocês estão entendendo? Tá? Isso seria a primeira frase. O que eu disse não necessariamente é verdade. Tá bom? Vocês vão ver aqui. Bem, solução. Tá? Vamos desenhar essa caixa. Essa caixa, uma caixa com base quadrada, tá? Tá aqui a caixa. Tem base quadrada. Vou até exagerar aqui. Vou exagerar para você não pensar que já é um cubo. Não, a caixa tem base quadrada. É um paralelepípedo. Acertei essa palavra. Tá aqui. A base da caixa ela é quadrada. Significa que ela tem... Tá aqui, se aqui é X. Tá? E tem uma altura Y. Tá? Então, vamos começar. Sejam X a medida do lado da base, que é um quadrado, da base, e Y a altura da caixa. Da caixa, que caixa? A caixa que vai ser confeccionada. Tá? Primeira coisa que você observa é o seguinte, vamos logo. O volume é fixo. Quem é o volume dessa caixa? Quem é? X ao quadrado. É a área da base, que é X ao quadrado, vezes a altura. Isso tem que ser, tá amarrado. Tá amarrado. 3.000. Tá amarrado, né? Tá amarrado. Isso é 3.000 centímetros quadrados. Sendo C o custo da caixa, sendo C o custo da caixa, tens o seguinte: quem é o custo em função de X e de Y? O custo em função de X e de Y. Quanto é que dá a área do topo junto com a área da base? Então, o custo
em função, em termos de x e y, vai ser que o material para a base e para o topo custa 30 centavos. Então dá quanto? Dá 2x2, vezes 3 décimos, que é o 0,30. Tá? Prefiro trabalhar assim. Tá? Dá 2x2 vezes 3 décimos, mais o quê? Mais lateral. Cada lateralzinho aqui é um retângulo. São 4 retângulos. Cada retângulo tem área x vezes y. Então, mais 4xy vezes o quê? 2 décimos. Ou seja, dá 1/5, né? 1/5, porque fica 2 décimos em evidência, né? Tá certo? Vezes o quê? 3x2 mais 4xy. Ou seja, o custo pode ficar em função só de x. Por quê? Porque o y é 3.000 sobre x2. Uma vez que o y é 3.000 dividido por x ao quadrado, o custo é o quê? É 1/5. 3x2 mais 4x vezes o quê? O y. 3.000 sobre x ao quadrado. Tá bom? Ou seja, isso aqui é igual a 1/5 de 3x2 mais 4 vezes 3.000 sobre x. Qualquer que seja o x aonde, isso é importante. O x pode ser negativo? Não, é a medida. O x pode ser zero? Não. O produto tem que ser 3.000, então o x não pode ser zero. Então o x pode ser zero e qualquer valor positivo. Isso quer dizer o seguinte, porque o x, olha, veja bem, aqui o y é 3.000 sobre x2, ou seja, y e x2 são, o y é inversamente proporcional ao quadrado de x. Significa que quando o x aumenta, o y tem que diminuir. Se o x diminui, o y aumenta. Então o x pode ser, pela natureza do problema, diante da natureza do problema, o x pode ser qualquer número positivo. Vamos rever se as nossas contas estão certas. O custo daqui, o custo em função de x e y, é o quê? É 1/5 de 3x2 mais 4xy, que fica 2 décimos, né, aqui. Não? Fica 2x2, vezes 3 sobre 10, 4xy vezes 2 sobre 10. É 2 sobre 10, é 2 décimos, tá? 20 centavos. Então, isso aqui fica 1/5 de 3x2, mais, ou seja, porque o y é dado em função de x. Certo? Então, isso aqui fica 1/5 de 3x2 mais 4x vezes 3.000 sobre x2, dá isso aqui. Vou nem fazer essa conta. Bora lá, fazer essa conta aqui. Dá quanto? Dá 12.000, né? Não é? Dá 12.000. Tá bom? Então, veja bem, ó. Assim, C é diferenciável em relação a x, claro, né? C é diferenciável aonde? Em 0 mais infinito com quem é a derivada de C em x? Quem é? É 1/5 de quanto? De 6x menos o quê?
12.000 x2 sobre x2. Derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x2. Tá bom? Qualquer que seja o x, tá certo? Que é igual, vamos fazer uma continha aqui, Isso é igual a quê? A 1/5 de quanto? Quanto é que dá a 1/5? Seguinte, 6x ao cubo menos 12.000 sobre quanto? Sobre x2. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0 mais infinito. Vamos estudar o sinal da derivada. Por quê? Vocês verão. Aí isso passa por estudar o sinal da derivada. Tá? Como essa derivada aí. Então, observe. Hã? Ponto crítico eu já tenho. Eu vou ter aí. Quem comanda o sinal da derivada é o sinal de 6x3 menos 12.000. Porque 1/5 é uma constante, x2 é sempre positivo. Então, vamos achar a raiz de 6x3 menos 2.000. 6x3, vamos fazer a conta aqui separada. 6x3 menos 12.000 é 0, melhor dizendo, né? C' de x é 0, se somente se. 6x3 menos, obrigado. 6x3 menos 12.000 é 0, que é se somente se, o quê? x3 igual a quanto? 2.000, né? Que é se somente se. O x é igual a quanto? 10 vezes. O x é raiz cúbica de 20, né? Raiz cúbica de 2.000, que é quanto? 10 raiz cúbica de 2. Então você tem aqui, ó. Você tem aqui toda a reta. 0 mais infinito, tá? 0 mais infinito. Você tem o 10 raiz cúbica de 2. E é óbvio que quando você estuda o sinal da derivada, C' de x, aonde isso é positivo, aonde esse termo aqui é positivo, a derivada é positiva. Como a função x3 é estritamente crescente, então isso aqui é positivo aqui. Se o x é maior que 10 raiz cúbica de 2, a derivada é positiva, aqui a derivada é 0, aqui a derivada é negativa. Vai descendo até chegar em 10. Tá? Logo, daí você tem duas coisas. Primeiro, C é estritamente decrescente no intervalo 0 aberto, 10, raiz cúbica de 2 fechado. Por quê? Porque nesse intervalo C é contínua, no seu interior é diferenciável e a derivada no seu interior é negativa. E C é o quê? Estritamente crescente no intervalo que 10 raiz cúbica de 2 mais infinito. Ora, se ela é estritamente decrescente até esse ponto, incluindo ele, e é estritamente decrescente depois, esse ponto é o ponto de mínimo de C no intervalo 0 mais infinito. Assim, 10 raiz cúbica de 2 não esse é ponto de mínimo, é o ponto de quê? De mínimo do custo no intervalo quê? No intervalo
0 a mais, que é o intervalo de relevância, é o intervalo de interesse, é o intervalo que importa para o problema, para a natureza do problema. Portanto, quem são as dimensões da caixa mais econômica? Portanto, as dimensões da caixa mais econômica são, vamos lá, X eu já tenho. Quem é o X? X é quanto? 10. Raiz cúbica de 2 centímetros. E quem é o Y? Vamos fazer o Y. Vou fazer a conta aqui. É quanto? O Y é quanto?